Olá, neste vídeo vamos falar sobre jogo sujo no geral, ou seja, relacionado e não relacionado à competição concorrência. Apesar de não ser obrigatório, é extremamente recomendado assistir o vídeo anterior de introdução a este tema. Para entender, saber reconhecer e se defender mais facilmente de práticas de concorrência desleal, é importante primeiramente entender pelo menos um pouco sobre jogo sujo no geral. Quando se fala sobre jogo sujo, muitos pensam que está relacionado somente à competição. Porém, este termo é usado também em situações onde não há qualquer tipo de disputa ou competição. Jogo sujo é a base, o alicerce da concorrência desleal. Toda concorrência desleal é composta por jogo sujo, mas nem todo jogo sujo caracteriza a concorrência desleal. O jogo sujo só caracteriza a concorrência desleal quando está relacionado a algum tipo de competição. Com essa distinção, poderá compreender mais facilmente também a concorrência desleal. O que é realmente jogo sujo? Jogo sujo é a utilização de técnicas, mecanismos, conceitos, são atos, ações, práticas que visam prejudicar, lesar, tirar proveito, vantagem de alguém, alguma empresa, órgão, instituição e ou atrair atenção para si, para se destacar pessoal, profissional ou comercialmente. E o que é concorrência desleal? Em resumo, concorrência desleal é basicamente o jogo sujo aplicado onde se tem algum tipo de adversário, competição. Detalharei melhor a concorrência desleal em vídeo dedicado a ela. Voltando ao jogo sujo no geral, o sem relação com competição, ele está em todos os lugares. Está nas corporações, empresas, indústrias, comércios, em instituições, governos, ONGs, sindicatos, associações, cooperativas, no direito, justiça, saúde e medicina, está na economia, bolsas de valores, igrejas, religiões, nos meios de comunicação, jornalismo, está na educação e muitos outros. O jogo sujo está entre crianças, colegas, amigos, familiares, cônjuges, irmãos, profissionais. O jogo sujo pode ser de indústrias, empresas, comércios, de prestadores de serviços e profissionais contra consumidores, clientes. Pode ser de governos, governantes, união, políticos contra população, cidadão, eleitores, contribuintes. Pode ser também interpessoal, ou seja, de pessoa contra pessoa, entre outros. O jogo sujo pode ser de um para o outro, uni ou bidirecional. Pode ser de patrão para empregado, empregado para patrão, da união contra contribuinte, contribuinte contra união. Pode ser de amigos para amigos, entre familiares, entre crianças ingênuas e muitos outros. Onde o ser humano está, existe jogo sujo e concorrência desleal. Não generalizando, quanto maior, mais poderoso, mais sujo se é. O jogo sujo pode ser classificado de diversas maneiras. Ele pode ser consciente, intencional, malicioso, maldoso, objetivado, pode ser ingênuo, inocente, inconsciente, em outras palavras, sem perceber, sem maldade, sem intenção, má fé, geralmente por falta de malícia e de maturidade. Em muitos casos, é consequência da falta de preparo real, falta de estudos, pesquisas, investigações, observações e análises adequadas, e ou simplesmente por falta de atenção. O jogo sujo pode ser classificado como insensato, por falta de bom senso, raciocínio lógico, normalmente gerado também pela falta de preparo e de maturidade. Pode ser direto, direcionado, ser o alvo, ou indireto, por reflexo, efeito colateral. Pode ser explícito, de fácil percepção, basta um pouco de atenção para se perceber, ou sutil, quase imperceptível até mesmo para pessoas mais experientes e observadoras. Pode ser classificado como comercial, governamental, interpessoal, entre outras classificações. Deixando bem claro, toda prática de jogo sujo está em mais de uma categoria e classificação. Como exemplo simples, uma prática de jogo sujo pode ser ao mesmo tempo ingênua, insensata, direta ou indireta e explícita ou sutil. Onde há competição comercial, o jogo sujo está presente de três maneiras. O que objetiva prejudicar diretamente os concorrentes, o que visa prejudicar apenas os clientes consumidores e o que objetiva prejudicar diretamente ambos, concorrentes e consumidores. Na maioria dos casos, as práticas de jogo sujo direcionada a um acabam direto ou indiretamente de forma sutil ou expressiva refletindo e prejudicando o outro. Em outras palavras, algumas jogadas sujas com o objetivo de prejudicar consumidores acabam refletindo e prejudicando também os concorrentes e vice-versa. Bullying, difamação, chantagem, inclusive emocional, blefe, jogar verde para colher maduro, intimidação, mesmo que não tenha nada em jogo, terrorismo, adulteração de produtos, entre muitas outras práticas, são tipos de jogo sujo, tanto simples quanto ligado à competição. Vamos a alguns exemplos de jogo sujo simples, sem relação direta com concorrência.
Além das maliciosas, existem também as práticas de jogo sujo sem má fé, sem maldade, como as ingênuas chantagens emocionais que são utilizadas por crianças com menos de 2 anos que ainda não sabem o que é jogo sujo, chantagem. Crianças ainda puras, sem nenhuma maldade, apenas inocentemente objetivando atrair atenção e ganhar um carinho dos pais. Dependendo do uso e aplicação, a chantagem emocional pode ser um jogo sujo muito perigoso. Mas assim como crianças ingênuas, alguns casais, especialmente de namorados, costumam fazer uso de forma inofensiva apenas por brincadeira quando um se machuca levemente. Apesar da extrema hipocrisia de muitos dizerem que são sérios, justos, muitos advogados e advogadas jogam sujo contra seus próprios clientes. Entre muitas falcatruas, criam despesas não existentes e andam devagar com os processos para lucrarem mais. Para saber mais sobre as falcatruas de muitos advogados e advogadas, assista com atenção filmes como O Poder e a Lei, de 2011, O Advogado dos 5 Crimes, de 1999 e alguns outros sobre advogado, justiça e tribunal. Assim como muitos advogados, muitos médicos, clínicas, hospitais também jogam sujo contra seus clientes, pacientes, prolongam o tratamento mais que o necessário, receitam remédios, solicitam exames, terapias e até executam procedimentos cirúrgicos, muitas vezes desnecessários. Tudo para gerar e ou receber favorecimentos, lucrarem mais tirando dos planos seguro-saúde e ou direto ou indiretamente dos clientes, pacientes. Infelizmente, em praticamente todos os campos, atividades e especialidades, a maioria dos cursos de todos os tipos, cursos livres, técnicos e cursos superiores, vendem mentiras, falsos conceitos, não geram, não trabalham os conhecimentos e as habilidades prometidas e necessárias de forma adequada como poderiam e deveriam. Indústrias e comércios geram obsolescência programada, fazem os produtos ficarem ultrapassados relativamente mais rápido quanto à durabilidade, compatibilidade e ou design. E muitas induzem modas, entre outras práticas, para forçar vendas, manter os gordos lucros e suas ações em alta. Visando atrair a atenção de possíveis parceiros através de mentiras, muitas mulheres e homens jogam sujo fazendo uso de produtos artificiais como maquiagens, perucas, modeladores, próteses externas, peito, bunda e até partes mais íntimas, tudo para esconder imperfeições ou realçar atributos estéticos. Estes são apenas alguns poucos exemplos de jogo sujo, e todos eles são muito comuns, mas a maioria não percebe. A quase totalidade das práticas de jogo sujo faz uso da falta de maturidade, da ingenuidade, inocência, desconhecimento e incultura da maioria dos humanos. Infelizmente, em um efeito bola de neve, a cada dia que passa, os humanos se veem cada vez mais obrigados a jogarem sujo até para conseguirem coisas simples. Para finalizar, gostaria de agradecer por assistir este vídeo. Não deixe de comentar. Usando uma boa dose de sensatez e raciocínio lógico, nos dê sua opinião, debata conosco. Caso tenha gostado do conteúdo deste vídeo, marque que gostou. E claro, se não gostou, sendo sincero e sensato, marque que não gostou. Por fim, um grande abraço e até o próximo.